pessoal, meu nome é Vinícius Larroca Vieira e eu sou professor coordenador do curso de extensão em manejo de vias aéreas. Nós vamos agora mostrar para vocês o nosso conteúdo programático. O primeiro deles, indicação de intubação traqueal. Muita gente pensa que para se intubar um paciente, ele tem que estar em franca insuficiência respiratória. E não é só isso. Nós temos algumas indicações para se colocar uma cânula dentro da traqueia do paciente que transcende a questão do desconforto respiratório, da troca de oxigênio e gás carbônico. Só para dar um exemplo, o paciente com uma fraqueza muscular progressiva que não consegue ventilar de maneira segura, em doenças como esclerose lateral amiotrófica, ou se pudermos avançar um pouco, situações clínicas diversas que diminuem o nível de consciência do paciente e trazem a escala de Glasgow para níveis abaixo de 8, esse paciente pode broncoaspirar. Então a intubação ela vai ter um papel aí que não é de facilitar a troca, mas simplesmente impedir que ele vomite. Aspectos como esse vão ser pincelados durante o curso nesse primeiro item, importante item, indicações de intubação traqueal. O segundo item, definição de insuficiência respiratória, é justamente para trazer mais próximo do aluno o que é insuficiência respiratória, uma indicação clássica de ventilação e de intubação traqueal. Vamos, nesse tópico, dividir em duas grandes famílias essa entidade clínica, que é a família do distúrbio de ventilação ou perfusão e a família da hipoventilação generalizada, como ocorre no DPOC. Um assunto apaixonante, repleto de fisiologia. Para quem gosta de fisiologia, esse tópico 2 vai ser uma delícia de estudar. O item 3, identificação de uma via aérea difícil. Gente, o tópico 3 é a pedra angular entre o sucesso e o insucesso na abordagem de uma via aérea. O médico que aprender de verdade a olhar para um paciente, examinar o paciente e ao término da ectoscopia e do exame físico dizer esse paciente é fácil, mais ou menos, ou difícil de ser intubado, ele está com a faca e o queijo na mão para jamais ter problemas de manejo de via aérea. Como dizem os pilotos de avião, a melhor maneira de sair de uma tempestade é não entrar nela. E esse item 3 vai mostrar para vocês aquele paciente que a gente não deve entrar, pelo menos sozinho, ou pelo menos colocando para dormir. Se for intubar, vamos entubá-lo acordado. É saber, antes de entrar, identificar se um paciente é fácil ou difícil de ser intubado. Isso é fundamental. A gente não pode ser pego, como dizem, de calças curtas, quando o assunto é via aérea. O quarto item, posicionamento do paciente para intubação orotraqueal. Muita gente, ao observar hospitalistas trabalhando, intensivistas intubando e médicos, jovens médicos de pronto-socorro também tentando intubar, costumam dizer de maneira jocosa, nossa, eles não sabem intubar, quem sabe intubar é anestesiologista. Isso é uma grande falácia. São todos habilidosos, todos capacitados. A grande questão é que o médico anestesiologista sabe posicionar o paciente. Sim, e existem inúmeros elementos nesse contexto que beneficiam um médico anestesiologista a fazê-lo. Ele não está com tanta pressa, o ambiente é um ambiente mais controlado, então ele acaba posicionando melhor esse paciente e intubando com mais sucesso. Nós vamos ensinar a vocês, médicos de pronto-socorro, intensivistas e hospitalistas, que mesmo no caos do atendimento, dá sim para posicionar esse paciente de maneira correta e ter uma intubação confortável, sem grandes sustos. O próximo item, intubação traqueal, técnicas, é um item muito importante, porque nele nós vamos mostrar como se pega no laringoscópio, por onde que se entra com a lâmina, de que maneira que nós vamos tracionar para que possamos visualizar as cordas vocais. A técnica de intubação traqueal nos ensina qual tubo vai ser escolhido, como é que é a equação para o cálculo do número desse tubo. Então é uma parte bem, como o próprio nome diz, técnica, em que nós vamos ensinar para vocês os caminhos para fazer com excelência a passagem do tubo através das cordas vocais. Farmacologia e materiais da intubação orotraqueal. Ora, fundamental. Farmacologia. Qual bloqueador neuromuscular eu vou utilizar? O que é a latência de um bloqueador neuromuscular? Quais são os riscos de se usar um bloqueador neuromuscular? Hipnóticos. O Propofol é melhor, é pior do que o etomidato?
Os benzodiazepínicos são indicados? Não são? Como é que é o papel dos opioides? Como é que é o papel dos agonistas alfa-2? Nós vamos mostrar para vocês a farmacologia, né, direcionada para cada situação. E, finalmente, a via aérea emergencial, que é tudo aquilo no qual a gente não quer cair. Aquele item que eu falava para vocês antes, identificando uma via aérea difícil, é justamente para não cair na via aérea emergencial, que é aquele paciente que você não consegue nem ventilar, nem entubar. Você tem 1 minuto para ter ideia do que vai fazer e entre 3 a 5 minutos para dar um jeito de colocar oxigênio no interior dos alvéolos desse paciente, senão este paciente em via aérea emergencial vai parar por hipoxemia. Nós vamos mostrar para vocês os algoritmos da ASA, American Society of Anesthesiology, para a gente driblar uma via aérea emergencial. E durante essas aulas, nós teremos uma parte prática, com um manejo em bonecos, onde nós vamos poder lidar com o laringoscópio, literalmente introduzindo na boca do boneco, a passagem do tubo e também acesso a outros materiais de via aérea que são elementos muito importantes para a abordagem das vias aéreas e que farão de vocês, médicos de pronto-socorro, profissionais muito mais capacitados para salvar vidas. Não perca tempo, faça sua matrícula e venha participar conosco do MedToton, o seu curso para médicos.